Nem todo lar é um refúgio. Às vezes, os maiores monstros não estão lá fora, mas dentro de casa. Muitos de nós jogamos para escapar da realidade, mas alguns jogos nos forçam a enfrentar verdades difíceis, aquelas que preferimos ignorar. E é disso que se trata o jogo de hoje, sobre dor, sobre traumas e sobre família. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus, sou editor de vídeos e dono aqui do MH Station. Dessa vez um pouco barbudo, como vocês podem ver, bem diferente do Matheus de 4, 3 anos atrás. E hoje nós vamos falar sobre o jogo Bad Parenting, um game de aventura barra terror independente que conta a história de Ron, um garoto que supostamente tem entre seus 5 a 6 anos, que acaba recebendo um presente do Senhor Rosto Vermelho, um personagem fictício criado pela sua mãe no dia do seu aniversário. Esse é um jogo que desafia as convenções, não só pela sua jogabilidade, mas o tema que ele decide explorar, o abuso infantil e as relações familiares abusivas. Como uma criança pode viver em uma casa onde constantemente o amor e o carinho de seus pais já não existem? E o mais importante, como o jogo consegue fazer a gente sentir isso? O jogo começa de uma forma leve. Ron está na porta de casa esperando a sua mãe e quando ela chega, Ron fala que ela chegou bem tarde. Como sempre. Então ela ressalta como o trabalho dela é difícil, que ele não tem pena dela. Mas hoje é meu aniversário. Vixe. Então é aqui que o jogo começa, né? A mãe do Ron tenta contornar aquela situação, contando a história do Senhor Rosto Vermelho, um homem que leva presente para as crianças boas no dia de seus aniversários, quando elas estão dormindo. Então, ela manda o Ron dormir imediatamente, se ele quiser receber o seu presente. Enfim, aquela clássica driblada no coração dos filhos, né? Pra tentar contornar o fato de que ela não tem presente nenhum pra dar pra aquele moleque. O Ron, obviamente, acredita, né? Afinal, ele é só uma criança. Então, quando ele vai dormir, o seu pai aparece. O pai do Ron é a figura mais desprezível desse jogo. E também, aqui possui mais camadas. Ele é um alcoólatra que não trabalha, sendo a renda da casa provida apenas pela mãe. E o pai já chega falando que ela estava mentindo pro garoto, ressaltando como ela sempre chega tarde e por isso esqueceu o presente dele. Então ele manda o Ron pro quarto dele, dizendo que ele não deve ouvir a conversa de adulto, chamando ele de pequeno pedaço de merda. Pois é um arrombado. Aqui já não tem mais o que fazer, então nós simplesmente vamos para o quarto do menino e dormimos. Nessa parte começa a tocar uma melodia de berço, que acaba sendo interrompida por... Ok, se esse é o Senhor Vermelho, eu não quero que ele venha no meu aniversário. O jogo surpreende com a caixa contendo um boneco assim que nós levantamos. Só que o mais interessante, o boneco fala. O boneco então fala que também se chama Ron e que seu mestre, vulgo cabra da cara vermelha, criou ele desse jeito para ser especialmente feito para o Ron. O real, no caso. O menino então repara no pescoço do boneco. Ele tá meio entortado. O Ron boneco, que eu chamarei de... boneco, fala que isso foi apenas um pequeno erro do seu mestre, e que isso não é nada comparado aos outros erros que ele cometeu em outros. Ok, aqui a gente já consegue perceber que o Senhor Rosto Vermelho é um péssimo produtor de bonecos. Ron acaba achando isso tudo muito incrível e convida o boneco para brincar com ele, já que a partir de agora ele tem um amigo para animar as suas brincadeiras. Então o boneco pede para ele abrir o armário, que lá estariam seus brinquedos guardados, mas o Ron não consegue abrir ele. Então a partir daqui as coisas começam a ficar bem mais interessantes. O boneco fala que tá com fome, pedindo pra gente ir na cozinha. Mas como é que isso é possível se ele é apenas um boneco? Como é que um boneco pode sentir fome? O mesmo fala que tanto o boneco quanto o Ron estão interligados. Ou seja, tudo que o Ron sente, o boneco também. Então por que isso é interessante? Não sei, vamos seguir a história. A gente acaba indo pra cozinha e lá nós temos uma carta da nossa mãe. Você está lendo essa carta 1 da manhã, não é? Seu dorminhou. Cozinhei a sua comida favorita e deixei na geladeira. Lembre-se de esquentar antes de comer. Percebi que nos últimos tempos você não vem comendo direito. Você sabe que eu não tenho muito tempo em casa, então, por favor, aprenda a tomar conta de si mesmo e para de fazer me preocupar. Só mais uma coisa, não esqueça de tomar a sua medicação depois de comer. Muito interessante. Quer dizer, a mãe é relativamente ignorante com o Ron, mas ainda dá pra se enxergar uma preocupação dela com o garoto. Só que o que me chama
chama mais atenção é o fato do Ron tomar remédios. Mas beleza, né? Vamos prosseguir. Colocamos então nossa comida para esquentar e em seguida a gente merenda. Só que algo inusitado acontece. O boneco fala que consegue realizar algumas mágicas e que ele poderia fazer aquela comida nunca acabar se ele quiser. Onde a gente tira a prova se isso era verdade e quando o Ron come o prato inteiro, ele magicamente volta. Mas aí o boneco fala que consegue fazer mais do que aquilo, então acho que não deu certo. Algo de errado não está certo. Ron acaba ficando muito desesperado porque seu pai provavelmente vai ficar furioso e vai bater nele se souber que ele quebrou uma garrafa. Mas aí o boneco fala que o senhor do rosto vermelho pegou o pai dele e levou ele pra longe, o que rapidamente deixa o Ron em desespero. Então quando a gente chega no quarto, o seu pai realmente não tá lá. E a partir daqui o jogo começa a expor as camadas do personagem de forma sorrateira. O boneco fala que seu mestre levou o pai do Ron por ele ser um homem mau e por ele bater e humilhar o garoto diversas vezes. Mesmo assim, Ron insiste que o boneco devolva o pai dele, ou, pelo menos, leve aonde ele está. O boneco então cede dizendo que levaria ele para onde o seu pai está, mas que o senhor rosto vermelho não gostaria nada disso. Então a gente acaba partindo para uma parte bem interessante do jogo. Nosso pai está em um local muito longe. Logo, o boneco fala que precisamos de um atalho para ir até onde o pai dele estaria. Ele fala que os armários do quarto funcionam como portais e que a gente precisaria do rádio do quarto dos nossos pais para sintonizar com as saídas desses portais. Pode até ter ficado confuso, mas fica comigo. Não conseguimos abrir o armário do nosso quarto, como você já sabe. Então precisamos usar os dos nossos pais. Com isso, colocamos o rádio na frente do armário e a cada frequência que a gente colocar, uma saída nova aparecerá. Então, é só procurar certo. Quando a gente sintoniza pela primeira vez e abre o armário, a gente dá de cara com uma espécie de quintal, uma floresta, uma parada assim. O segundo dá de cara com o que parece ser uma mulher. Eu não sei ao certo o que é isso, mas que é muito bizarro. Não sei o que merda é essa? Mas com certeza essa moça lembra um pouco a nossa mãe. E o terceiro é só um portal branco. Então o boneco fala que provavelmente é esse que a gente deve entrar. Chegamos então em uma espécie de floresta. Uma entidade que parece mais o Bills do Dragon Ball nos pergunta o que viemos procurar ali. Aqui, mais camadas do Ron e do seu pai são reveladas. Ron fala que o nome do seu pai é Bruce. O gato pede para descrever. Ele fala que seu pai às vezes se irrita. O gato fala que existem muitos Bruces que se irritam. Ele fala que às vezes o seu pai fala palavrões, ele fala que muitos Bruces da lista também falam palavrões, então ele fala que seu pai bate, xinga e humilha ele. E o gato fala que a porta está logo à frente. Porém, quando avançamos, algo interessante acontece. Crianças aparecem convidando o Ron para brincar, dizendo que elas também estavam procurando pelos seus pais. Mas algo que se deve reparar é de onde eles saíram. Um saiu de uma fogueira, outra de uma cova e outro de um porta-malas. Isso é muito macabro e eu acho que vocês já conseguiram pegar mais ou menos a ideia do que aconteceu, né, com essas crianças. Rejeitando o convite, Ron segue até a porta e quando entramos, chegamos em um quarto no formato PNG e nele encontramos o nosso pai deitado na cama, totalmente abalado e traumatizado, sendo as suas únicas palavras um pedido de clemência, dizendo para alguém parar de castigar ele. Então Ron suplica para que ele se levante, porque senão o senhor rosto vermelho iria pegar eles. Mas seu pai não responde. Só que se repararmos na cômoda que fica do lado da sua cama, encontramos um papel escrito magia. Bom, então é só a gente... Qual a necessidade disso? Qual é a necessidade? Ei, o que há de errado com você? Por que você está dentro do armário? Ron fala desesperado que o senhor rosto vermelho pegou seu pai, e a sua mãe brinca, dizendo que isso era até uma coisa boa. Porém, Ron insiste falando que ele não estava brincando. Então, sua mãe pergunta como estava o seu boneco Ron. Peraí, como é que a mãe dele sabe sobre o boneco? Ron faz a mesma pergunta para sua mãe, e a resposta dela é: claro que eu sei, já que você não tomou sua medicação hoje. Peraí. Esquizofrênico? A mãe continuou falando que ele sempre inventa diversas histórias, mas que o boneco sempre está presente em todas elas. Isso eu tô narrando de uma forma bonitinha, tá? Porque a forma como ela se dirige a ele, ou as coisas que acontecem, é bem ignorante. Tipo, ela fala, esse boneco estúpido, ela fala, eu não sei o que há de errado com você, ou seja, a mãe também é bem insensível com o rapaz. Por fim, ela manda ele ir pra cama logo. Chegando no quarto... Peraí, o boneco tá...
Eu tô ficando mal acostumado com esse susto já. A nossa mãe acaba nos encontrando no chão e, preocupado, ela leva a gente pra cama e põe a gente pra dormir. Sinceramente, essa cena acaba ficando bem desconfortável. Por mais que esse jogo tenha esses gráficos PSX, o jogo conseguiu passar uma sensação bem estranha dessa mulher me olhando aí. O Ron acaba acordando e a sua mãe pergunta se está tudo bem com a gente, dizendo que iria tirar um dia de folga pra cuidar dele. Só que, obviamente, quando o Ron acorda de novo, a sua mãe não tá em casa. E quando ele vai pro quarto, sim, o boneco tá todo surrado. A versão boneco do Ron acaba falando que o Senhor Rosto Vermelho ficou bravo com o que aconteceu e deu um pequeno castigo nele. E agora, além de estar com o pai do Ron, ele também levou a sua mãe. E estava indo agora buscar o garoto. Então, rapaziada, esse foi o fim do jogo. O Ron acaba sem saída, né? Tendo que esperar a sua morte. Peraí. Tu tá gravando o vídeo e tu não lembra o que a gente acabou de pegar no começo do jogo? Rapaz, não lembro não, vice. Isso aqui, ó. Ah, o bilhete mágico. O Ron mostra aquele bilhete que a gente pegou quando estávamos à procura do nosso pai e isso fez o boneco ficar muito surpreso, pois era a mágica que poderia derrotar o Senhor Rosto Vermelho. Então corremos novamente para o armário e voltamos para aquela floresta, só que dessa vez podemos escutar a nossa mãe chorando dentro da sala em PNG. E também é possível ver aquelas crianças espionando atrás desse carro. Quando chegamos próximo à sala, o boneco diz para jogarmos o bilhete lá dentro e ir nos esconder. Fazemos isso e de repente... Ok, acho que deu certo, né? Sim, agora eu que vou estar gravando o vídeo porque o outro Matheus não estava nem prestando atenção no roteiro. Nós acabamos dando meia volta e quando passamos pelo portal e chegamos no quarto dos nossos pais, o boneco tá totalmente destruído. Dizendo que já que seu mestre foi derrotado, ele também irá desaparecer, porém era algo que ele queria. Dizendo por fim para irmos ver os nossos pais na sala. Então rapaziada, finalmente com os nossos pais na sala... Nós chegamos no meio de uma discussão entre eles. O pai do Ron tá humilhando a mãe, dizendo que ela tava traindo ele, e ela, como já não suporta mais ter que sustentar um marido vagabundo, assume que traiu mesmo, e que eles não tinham mais nada a partir daquele dia, dizendo que ou ele ficava na casa e ela saía com o Ron, ou ele saía e ela ficava na casa com o Ron. Então ela vai embora. E agora a gente tá sozinho com o pai. Provavelmente a nossa mãe só virá nos buscar amanhã, e quando chegamos na cozinha, o nosso pai tá bebendo, do mesmo jeito que o boneco tava no começo do jogo. Então de repente o seu rosto fica vermelho tanto de ódio como de embriaguez, dizendo que isso não iria ficar daquele jeito. E a forma como ele descontaria sua raiva... Pois é, nem sei o que dizer sinceramente. O boneco fala que agora sim, finalmente ele consegue abrir o nosso armário e quando abrimos, lá está. A partir de agora, finalmente, a história começa a se fechar. O Ron acaba se questionando do porquê dele estar ali, morto dentro de um armário. O boneco então começa a explicar como tudo aconteceu e como tudo terminou. Por isso que agora precisaremos juntar o que o boneco vai nos dizer com o que a gente acabou vendo no jogo, na gameplay em si. O que pode ser entendido até o momento é que a família do Ron teve uma discussão feia. A mãe dele disse que iria sair de casa e o pai ficou totalmente enfurecido, se embebedando e enforcando o menino como uma espécie de vingança para com a mãe dele. Só que uma coisa muito intrigante nesse jogo é como ele foi jogando pistas do que iria acontecer ou
do que aconteceu durante a gameplay inteira. Primeiro com o fato do boneco que nos acompanha ao longo do jogo ser idêntico ao Ron propositalmente. E, inclusive o fato de seu pescoço ser torto faz alusão ao destino final do rapaz. Da mesma forma que aquela cena na cozinha, quando o boneco move a garrafa de forma repetida até quebrar ela, é do mesmo jeito que o pai dele fez no fim do jogo. O mesmo movimento e a mesma quebrada. Também vale ressaltar o momento em que vemos o boneco do Ron levitando, fazendo alusão ao sufocamento do rapaz, obviamente. Mas como e por que a gente tá passando por esses acontecimentos? Principalmente por que a gente tá passando por esses acontecimentos sendo que a gente tá morto? Então, a partir de agora, aqui vai a teoria. Pelo visto, nós somos a alma do Ron que não terminou sua tarefa na Terra e por isso ficamos repetindo esse ciclo dos nossos últimos acontecimentos a fim de entender e finalizar não só o arco do Ron, como também o do seu pai. Porém, segundo o boneco, ele é a razão do Ron, aquele que está tentando mostrar para o garoto que o seu pai é um homem ruim e que mesmo sendo seu pai, ele é um assassino. Só que o Ron nunca aceitava isso e o boneco ficava repetindo a história várias vezes a fim de conseguir de algum jeito acertar as coisas e finalmente fazer o Ron ter o seu ciclo encerrado. E o fato dele ter tentado várias vezes, o boneco no caso, também foi exposto pra gente sorrateiramente em uma fala da sua mãe. Lembra quando a gente tá dentro do armário e ela fala que ele vive inventando diversas histórias diferentes, mas que o boneco sempre tá presente? Pois então, as diversas histórias podem ser essas diversas tentativas do boneco em acertar as coisas. Mas o que poderia finalmente fazer o Ron descansar em paz? Prosseguindo na explicação dos fatos pelo boneco, ele fala que após matar o seu filho, Bruce se esconde em um hotel barato, sendo atormentado pelos seus atos e tendo alucinações com o cadáver de Ron. Lembrando muito como é que ele tava naquele cenário PNG. Mesmo assim, eu ainda não entendi o que a gente fez de diferente pro boneco finalmente poder desaparecer e a nossa alma poder descansar. Lembra quando a gente supostamente vai salvar a nossa mãe? O boneco do Ron conta como ela encontra o rapaz. Então, partimos para um interrogatório da polícia, onde eles perguntam onde o marido estava, mas ela não sabia. Só que de repente eles conseguem ouvir o barulho de algo caindo, e quando a mãe do Ron vê, é um cartão de um hotel. Hotel esse que leva a quem? O pai do Ron. E eu acredito que vocês já imaginam como aquele cartão foi parar ali. Ainda espectro, chegamos perto do nosso pai, que fica atormentado na nossa presença, fazendo alusão à assombração que ele enxerga de nós. E pegamos o cartão escrito Mágica, ou o cartão do hotel. E quando nós vamos em busca da nossa mãe e jogamos o cartão Mágica lá, o Senhor Rosto Vermelho é derrotado, pois a mágica de ajudar os policiais a descobrir o paradeiro do Bruce foi feita. Bom, rapaziada, acredito que aqui a gente tenha, chegado em uma conclusão dessa história desse jogo tão impressionante chamado Bad Parenting. O jogo é muito simples, a jogabilidade é muito simples, os gráficos são mais simples ainda, mas é incrível como o criador conseguiu desenvolver uma história tão complexa e tão cheia de criatividade em tão pouco tempo. O jogo não tem nem 30 minutos de gameplay. É incrível como cada coisa que aconteceu nesse jogo tá ligada com cada coisa que realmente aconteceu. Quer dizer, acho que acabou ficando meio confuso agora. Tô dizendo que cada coisa que a gente presenciou no começo do jogo, sendo a alma, o espectro do Ron, fazia alusão a tudo o que aconteceu com o menino, infelizmente. Uma coisa que eu também achei muito interessante foi o fim do jogo com o Ron meio que incluído, naquele grupinho de crianças que
provavelmente sofreram atentados contra si mesmos. No caso, no fim, o Ron acaba dentro do armário e os outros moleques estão tipo um na fogueira, um no porta-malas e outro numa cova, indicando que provavelmente aquelas outras crianças também sofreram com, assassinatos familiares. Fazendo com que, mesmo o jogo terminando com a musiquinha animadinha, com um climinha até que legal, não sei o que, a mensagem por trás daquilo é bastante pesada. Bad Parenting é um jogo que brinca muito com climas leves em temas pesados. Algo que acontece bastante nesse jogo aqui. Então, vai lá assistir.